Chegou o final de ano e é hora de elencar os melhores filmes de 2022. Então, assina o canal, acione o sininho, porque vamos sim adentrar na treta. 2022 foi um ano bem interessante para o cinema. Dá para pensar aqui, ou a gente começou a elencar, cada um deu a sua opinião aqui na vigília. Enfim, a gente chegou a um apanhado de quase 20 filmes e, é claro, a gente tretou por alguns, deu uns pitacos aqui, uns pitacos ali, a gente deu uma reduzida na lista. E eu, claro, vou falar toda essa lista a partir de agora. Mas alguns ficaram de fora, assim, meio com o coração na mão. Outros geraram muita treta, principalmente esse daqui, ó. Opa, esse daqui, a gente não sabia se entrava entre os melhores ou os piores, era 880, enfim. Foi uma grande discussão, mas chegamos sim à grande lista de 2022 dos melhores filmes da vigília. E eu vou começar com Chuva. Aliás, Chuva no Molhado, porque esse filme com certeza está em todas as listas de todos os canais que você vai olhar, todas as listas, todos os sites, enfim. Top Gun Maverick, ele vai estar em todas as listas, porque é realmente o blockbuster do ano. A gente já comentou, a gente já fez vídeo aqui, e na época eu falei que era... Enfim, eu saí da sessão, eu vim gravar o vídeo aqui, eu já falei, é o blockbuster do ano, não vai ser ninguém, não vai ter ninguém para bater, e se consolidou e se configurou sim. Agora a gente tá tendo aqui o Avatar, que tá chegando ali na bilheteria, mas na história, Top Gun Maverick vence e vence de lavada. Tom Cruise conseguiu carregar um filme com muita nostalgia, muita ação, muitas homenagens, emoção, enfim. E aí no meio do filme ele conseguiu casar uma outra lá, uma Missão Impossível no meio de Top Gun. Cara, ele conseguiu entregar um filme muito divertido, muito empolgante e aquele filme para ser visto na maior tela possível. Então, o primeiro filme aqui da lista é sim Top Gun Maverick. E o segundo filme da lista sai do IMAX e vem direto pro streaming. É um filme da Netflix dirigido pelo Romain Gavras, que é filho do Costa Gavras, cara que fez um dos melhores filmes sobre jornalismo que se chama O Quarto Poder. E o filme Athena, ele se passa na França, é um filme francês, e ele é absurdamente frenético e ele nos passa uma noção de um tempo real, e a gente acompanha uma história que é basicamente um plano sequência do início ao fim, parecido com o que a gente viu lá em 1918, mas de uma forma muito mais frenética, muito mais louca e muito mais absurda. Então, entra aqui na nossa lista como um dos melhores filmes de 2022, Athena, da Netflix. E o primeiro filme da Marvel a figurar na nossa lista de melhores do ano é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu sei que muita gente torceu o nariz, que como todo mundo começou a achar defeito depois do filme, mas a minha sensação durante a primeira exibição no cinema foi a das melhores. E é claro, filme da Marvel a gente precisa tomar muito cuidado, porque a galera tá sempre dando spoilers, sempre dando recorte no Twitter, recorte na internet. Se você pega esses spoilers, você... Olha... Eu particularmente não gosto e eu perco muito da minha noção e da minha empolgação quando eu tomo um spoiler de um filme da Marvel, um filme que eu tô muito empolgado pra ver. Não foi o caso, graças a Deus, em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e eu adorei ver o que o Sam Raimi conseguiu fazer com aquelas transições que são meio bregas, com aquela pegada de terror que eu realmente me assustei, e pra mim é um filme de terror dentro da Marvel Studios, com certeza. Fora a participação de Wanda Maximoff, que foi certeira, e ela estraçalhando os Illuminates foi realmente uma das coisas mais icônicas do cinema em 2022. E saímos da Marvel Studios e entramos no cinema nacional. A gente viu muita coisa boa no cinema nacional em 2022, principalmente na nossa cobertura que você acompanha aqui todo ano no Festival de Cinema de Gramado, e por lá a gente conferiu Marte 1. Infelizmente, o filme de Gabriel Martins ficou fora da disputa de melhor filme internacional no Oscar em 2023, mas na minha modesta opinião ele é superior à Argentina 1985, que provavelmente estará figurando entre os candidatos, afinal tem o Lobby, tem o Prime Video por trás dele, então certamente vai estar lá figurando entre os finalistas. Mas Marte 1 conta uma história genuinamente brasileira, vai contando uma história de 4 personagens de uma família do subúrbio de Minas Gerais, que está ali sempre flertando com a pobreza, com a necessidade, com a questão de ser brasileiro, se virar e dar um jeitinho para conseguir as coisas. E a gente vai se envolvendo com cada um desses personagens, e quando chega no final, o diretor Gabriel Martins, ele consegue entregar uma mensagem incrível, emocionante e, claro, eu chorei no cinema assistindo Marte 1. E temos também filme de canibal, sim, filmes de canibal.
na nossa lista de melhores do ano. Um filme dirigido por Luca Guadagnino, que a gente conhece lá de Me Chame pelo seu nome. Ele resgatou, trouxe de volta o Timothée Chalamet e contou uma história de canibal. Sim, uma menina que a gente logo conhece, a gente tem logo uma entrada do filme muito marcante, a gente percebe que tem uma coisa muito errada acontecendo com ela e ela precisa se autoconhecer, ela precisa entrar numa jornada de autoconhecimento e entender que ela tem uma condição, que ela é canibal. E é uma metáfora que a gente pode fazer para várias outras coisas na vida. E eu acho que o Luca Guadagnino contou uma história honesta, bonita, de amor, de relacionamento, de amadurecimento, envolvendo cenas horripilantes e marcantes com muito sangue e muito canibalismo. Então, Até os Ossos também está na nossa lista de melhores do ano. E como eu falei antes de Marte 1, posso falar agora de Argentina 1985, que é, sim, um dos concorrentes e provavelmente vai estar configurando lá na lista de finalistas ao Oscar 2023 de melhor filme internacional. Apesar de eu gostar mais de Marte 1, eu tenho que reconhecer que Argentina 1985 é um filme muito necessário. E ele foi direto para o streaming, então ele tem uma coisa que ele é muito longo, eles não editaram bem, assim, podia ter dado uma pegada um pouco melhor de ritmo na fluidez do filme, mas é um filmaço obrigatório, porque é um filme que conta uma história real de um país vizinho, de uma ditadura cruel, que assolou basicamente todos os países aqui da América Latina tiveram um momento de ditadura militar, e lá na Argentina eles fizeram as piores coisas possíveis, mas tão logo acabou o regime ditatorial, eles conseguiram condenar esses coronéis malditos, digamos assim, e eles conseguiram condenar muito rápido, terminou em 1983 ou 1984 a ditadura na Argentina, e em 85 eles estavam condenados. E é claro, a gente tem muita emoção, muitos momentos muito marcantes, um casamento histórico entre cenas reais, fotos reais e a recomposição do filme, a reconfiguração do filme. Então vale muito a pena e está disponível no Prime Video. Argentina 1985, um filme necessário. E outro filme que pouco se comentou, vi pouca gente comentando, mas é um deleite do início ao fim, é uma sessão da tarde das melhores, uma das melhores matinês que eu vi em 2022 e foi direto por streaming, é Honor Society, um filme da Paramount Plus, original da Paramount Plus, que traz a Angourie Wright, que é a nossa menina Beth Brandt lá do Homem-Aranha, nova franquia, e ela é um filme muito solar, um filme muito querido, um filme que nos remete àqueles filmes do John Hughes, como Curtindo a Vida Doidado, como O Clube dos Cinco. Ele tem essa pegada colegial, ele tem pegada muito de humor, de relacionamento, de redes sociais, essa coisa conectada com a nova geração. Traz muitos ensinamentos bacanas também e tem um final que é um plot twist que a gente não imagina. Então, Honor Society, anota aí, você não vai se arrepender, é uma sessão da tarde das melhores. E se a gente tem multiverso da loucura, a gente tem um filme que ensinou a Marvel, ensinou a DC a como trabalhar o multiverso no cinema. Isso mesmo, estou falando do filme que eu sempre erro o nome, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Isso, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. O filme dirigido pelos Daniels, afinal são dois homens que se chamam Daniel. E, cara, é um deleite. Eu não consigo nem explicar direito aqui sem dar spoiler, mas tem a Michelle Yeoh, tem multiverso, tem emoção, tem ensinamentos, tem tudo que você precisa em um filme de multiverso. E é um filme da A24, a gente sabe. A A24 normalmente faz produções originais muito boas e que a gente precisa ficar atento a tudo que eles fazem. Então, tudo ao mesmo tempo, não. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo agora. E eu que estou sempre defendendo o cinema, a experiência do cinema, estou me dando conta aqui que vários filmes que foram direto para o streaming estão nessa lista de melhores do ano. E agora eu quero falar de Prey, ou melhor, Predador, a Caçada, que foi também uma das grandes surpresas do ano. Queria muito ter visto na tela grande, queria ter muito visto no cinema, mas infelizmente não foi possível. Mas mesmo assim, tem todo o seu valor, tem toda a moral para estar aqui nessa lista. Porque é um filme que resgata o ícone dos anos 80, final dos anos 80, e renova esse ícone. Esse ícone estava perdido em filmes ruins, filmes meia-boca, em filmes genéricos, e o Dan Trachtenberg, o cara que fez Rua Cloverfield 10, ele pegou esse produto, ele falou, vou trabalhar com Predador de novo e vou mostrar como é que se usa. E ele contou uma história original, que se passa lá nos idos de 1700, numa aldeia Comanche, onde uma índia precisa enfrentar o nosso inimigo maior, que é o Predador, o cara que veio do espaço. E ele consegue causar tensão, angústia, assustar, ser perigoso, mostrar mortes, mostrar
coisas assim básicas com efeitos especiais práticos, mas muito contundentes, e é realmente um dos melhores filmes de 2022, Predador, a Caçada. Mais um filme do Prime Video aqui na nossa lista de melhores do ano, e é 13 Vidas, O Resgate. Um filme que espelha uma história real que aconteceu lá na Copa de 2018, na Rússia, enquanto estava todo mundo acompanhando futebol. Uma galerinha que jogava futebol foi se meter numa caverna no interior da Tailândia, e eles não tiveram muita sorte porque veio uma chuva muito forte e uma época muito chuvosa lá por lá, e inundou os canais e eles não conseguiram mais sair dessas cavernas. E o diretor Ron Howard conseguiu contar essa história de uma forma muito contundente, muito perspicaz e muito angustiante. Afinal, são muitas cenas embaixo d'água com câmeras mostrando cavernas, passadiços muito estreitos, e se você tem algum tipo de claustrofobia, talvez não seja a melhor indicação. É um filme um pouco longo, mas é um filme emocionante e eficaz. É um filme contundente, como eu falei, e tem o Colin Farrell, tem o Viggo Mortensen, tem o Joel Edgerton, tem um elenco muito competente também, e vale a pena dar uma conferida. E também pouca gente comentou durante o ano. 13 Vidas, O Resgate é muito legal. Scott Derrickson reuniu Ethan Hawke em um filme onde ele é um sequestrador e assassino de criancinhas no interior dos Estados Unidos, nos idos dos anos 80. E é claro, com essa mistura toda, a gente tem uma trilha sonora muito boa, um cenário muito bom, um contexto muito bom e várias camadas também interessantes de relacionamento entre os personagens infantis e os personagens adultos. É muito legal ver o acompanhamento de como tudo se dá. E claro, como é um filme baseado na obra de Joe Hill, filho do nosso amigo Stephen King, nós temos uma pitadinha sobrenatural também. É um filme que ele não é revolucionário no terror, mas ele é competente do início ao fim. A gente se envolve, a gente quer saber tudo que vai acontecer com os meninos que estão sendo sequestrados, principalmente o protagonista, que é muito bom, ao lado da irmã dele, que também manda muito bem. Então, O Telefone Preto entra na nossa lista de melhores do ano. Agora o momento polêmico da lista. Vamos falar daqui, aqui. Thor, Amor e Trovão. A galera pediu pra botar na lista de piores do ano. Eu reforcei que era um dos melhores filmes do ano. Mas eu acho que é muito uma questão de expectativa. Filmes da Marvel e essa fatídica fase 4 que tá todo mundo malhando, a gente precisa se regular e se conter nessa expectativa. Afinal, se Thor Ragnarok todo mundo gostou com Taika Waititi no comando, Thor, Amor e Trovão é a mesma coisa. É a mesma pegada, é farofa, é comédia, é colorido, tem seus bons momentos. Tem momentos ali que não ficaram tão caprichados nos efeitos especiais, eles debocham disso durante o filme, mas eu acho que é muito mais um filme família, um filme para assistir para quem já é pai, principalmente, se envolve mais porque tem ali a questão da paternidade, do filho, temos o Christian Bale como o Gore, que está muito bem, enfim. É um filme divertido, é um filme de Taika Waititi, e se você não está preparado para um filme de Taika Waititi, talvez você realmente vá achar que é um filme bem ruim, porque ele tem um humor diferente, não é todo mundo que gosta. Afinal, ele é um cara que a gente acompanha há muito tempo aí, que fez coisas bem interessantes, bem instigantes. E, enfim, ele é o que é e ele entrega o produto que ele entrega há muito tempo. Então, se você não gosta de Taika Waititi, você não gosta de Thor, Amor e Trovão. Mas agora, se você esperou um drama épico, viking, você errou. E você esperou isso em Thor Ragnarok também, e isso não aconteceu lá. Então, Thor, Amor e Trovão entra aqui com uma trilha sonora farofa, Guns N' Roses e muito mais. Melhores do ano. Já que falamos em épico viking, o que dizer de O Homem do Norte? O filme de Robert Eggers é um deleite visual do início ao fim, e é um daqueles filmes que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que esperar, e a gente vai se envolvendo em uma trama literalmente visceral do início ao fim. O elenco dispensa apresentações, tem Ethan Hawke, tem Alexander Skarsgård, tem Anya Taylor-Joy, tem Nicole Kidman, tem muita gente legal, tem o Claes Bang. Cara, é incrível o que ele conseguiu fazer com a mitologia nórdica, que a gente está acostumado a ver de uma forma um tanto quanto hollywoodiana, digamos assim, um tanto quanto clichê, com heróis vikings e aquela coisa toda. Aqui não, cara. Aqui ninguém é muito mocinho, ninguém é muito vilão, todo mundo tem uma camada cinza para ser trabalhada e, como eu falei, é uma história de vingança que envolve todos esses elementos que a gente tanto gosta na cultura nórdica. Então, O Homem do Norte, ele não poderia faltar na lista de melhores do ano. E se você não viu, meu amigo, numa tela grande, quando tiver essa oportunidade, por favor, faça isso. E vamos para mais um filme dessa galera que me acompanha. Eu sempre erro. É aqui agora, estou falando aqui. The Batman, lá em fevereiro, no meio do carnaval, estreou o filme do Matt Reeves com Robert Pattinson como o Homem-Morcego. E eu vou dizer para vocês que ele já é o meu Batman do cinema favorito.
Batman, não o Bruce Wayne. O Bruce Wayne eu ainda gosto mais do George Clooney, mas isso é um papo para uma outra lista. The Batman é tenso, é envolvente, é uma história de detetive, é tudo que a gente imaginou que o filme seria. Claro, tem sua derrapadinha lá, afinal, ratalada, não me desceu bem, mas enfim, é um filmaço, uma fotografia espetacular, uma trilha sonora espetacular. Aliás, Michael Giacchino fez a trilha dos 2 filmes aqui, hein? Então, cara, o cara tá em todas, o cara é muito bom. The Batman não poderia faltar na nossa lista de melhores filmes de 2022. E representando a boa comédia, nada contra Thor, Amor e Trovão, temos um filme francês chamado Super Ken. Ele estreou timidamente aí no cinema, mas ele é um filme de paródia de super-heróis. Eu sei, a gente já viu isso naquele fatídico filme lá com Leslie Nielsen, mas aquele filme é ruim pra cacete. Aquele filme dos anos 90, onde tudo virava paródia, aquela época a gente tem que esquecer. Esse filme de comédia, ele é respeitoso com o gênero de super-heróis, ao mesmo tempo que ele é irônico, sarcástico e conta uma história muito original, daquelas que a gente se surpreende do início ao fim e dá boas risadas. Então, anota aí se você não assistiu, Super Ken, um dos melhores filmes de 2022. Voltamos ao thriller, terror, ficção científica e aqueles filmes que a gente gosta de ficar com dúvidas se a gente entendeu, se a gente não entendeu. Estou falando de Nope, ou Não Olhe, mais uma obra-prima de Jordan Peele, que já nos entregou Corra, já nos entregou Nós, e agora Não Olhe. Também é um filme muito diferente, muito original, e que a gente fica ali dissecando camadas, dissecando críticas, e tentando achar os significados de tudo aquilo que a gente está vendo ali, numa trama maluca, alienígena, com um tom, uma paleta de cores interessantíssima, e com aquele tom de estranhamento que o Jordan Peele sabe dar para os seus filmes. Aliás, Jordan Peele já é um dos melhores diretores da sua geração, disparado. Gosto muito dele e quero muito acompanhar os próximos filmes desse cara. Se você não viu ainda, a sugestão é não olhe, mas na verdade, olhe. E eu vou deixar aqui pro final da nossa lista o melhor filme disparado, assim, em todos os quesitos. Opa, eu falei isso lá em Top Gun, né? Ok. Vamos conter um pouco a empolgação. Mas estou falando de O Peso do Talento, um filme do Nicolas Cage sobre o Nicolas Cage. Você não viu no cinema? Acorda e vai correndo por Prime Video. E se você gosta minimamente do Nicolas Cage, você vai adorar esse filme, porque ele é realmente uma paródia sobre o Nicolas Cage verso. Ele bebe na fonte de tudo que já aconteceu na vida do Nicolas Cage, ele transforma isso em piada, transforma isso em um bom roteiro, um roteiro cheio de ação, cheio de coisas incríveis, viradas psicodélicas, e a participação de uma dobradinha incrível que é o próprio Nicolas Cage com o Pedro Pascal. Então, se você ainda não deu play em O Peso do Talento, você está perdendo tempo, porque é, sim, um dos melhores filmes do ano, e é Nicolas Cage. Nicolas Cage, não tem como dar errado. E um filme sobre a vida do Nicolas Cage, parodiando o Nicolas Cage com o Nicolas Cage, é tudo que a gente precisa. Então, encerro a nossa lista aqui dos melhores do ano com esse breaking news. Não é breaking news, mas essa dica, essa super dica, que é O Peso do Talento e Nicolas Cage sendo Nicolas Cage, como a gente gosta de ver. Gostou da lista, não gostou? Faltou alguma coisa? Deixa aqui nos comentários. Assina o canal, acione o sininho e siga a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.